Sou da igreja com a paz do Senhor. Hoje é dia 24 de dezembro de 2017. Vamos estudar a lição de número 26. O apóstolo Paulo responde aos coríntios sobre casamento. Nosso texto básico, primeira epístola do apóstolo Paulo aos coríntios, capítulo de número 7. Na sequência dos nossos estudos, nós vamos hoje falar a respeito do que o apóstolo Paulo falou aos coríntios em resposta às perguntas que foram feitas a ele por escrito. Então, os coríntios, como nós dissemos na semana passada, na nossa aula passada, viviam num ambiente altamente permissivo no que diz respeito às questões sexuais. Eles viviam numa sociedade impregnada pelos cultos de fertilidade, onde até os crentes estavam frequentando os cultos pagãos, onde tínhamos ali as prostituições cultuais. E alguns crentes da igreja de Corinto também estavam frequentando lá, até que o apóstolo Paulo vem e faz todas aquelas correções que nós vimos na aula passada. E agora, no que diz respeito ao casamento, bem, então uma coisa vai estar ligada à outra. Bem, se essa vida permissiva, ela tem certas diretrizes, e o que diz respeito ao casamento? Será que o celibato é mais nobre do que o casamento? Qual a função do casamento? Já tinha lá, dentro da comunidade, um grupo que estava no extremo oposto dos lascivos, sendo o grupo que preconizava o celibato como sendo o status espiritual adequado e que deveria ser imposto a todos os homens da igreja. Então o apóstolo Paulo tem que dar a sua palavra e, inclusive, se baseavam, o apóstolo Paulo, você pode ver, a estatura espiritual dele é equivalente ao seu status celibatário. Então, se nós quisermos ser como Paulo, nós temos que... De repente era do grupo de Paulo, quem sabe? Então o apóstolo Paulo tem que dar uma palavra aí, foi escrito lá para eles, perguntando, colocando as dúvidas, e eles Paulo recebe essas informações do que está se passando, e então passa a responder num passo a passo aqui, 40 versículos dedicados à questão. A nossa aqui, numa página bem grande, a cartinha vai tomando forma. Então, é exatamente desse contexto de permissividade que nós vamos saber qual é a função do casamento, e isso é muito importante também para os nossos dias. A orientação dada aos coríntios serve definitivamente para a igreja em todas as épocas. É supracultural, supratemporal e supratópica. O que é supracultural? Não está condicionado à cultura. Supratemporal não está limitada apenas ao tempo dos coríntios. E supratópica, que não está limitada apenas à região ali da igreja de Corinto. Então tem um alcance universal, fora de limitações temporais e fora de limitações culturais. Então isso é muito importante. Segundo o apóstolo Paulo disse, com que finalidade Deus instituiu o casamento? Quem tem poder sobre o corpo da mulher e sobre o do marido? Então aqui nós vamos ver duas colocações que o apóstolo Paulo faz, que vão assim responder às questões que foram levadas a ele. Então nós vamos ver finalidade do casamento, vamos ver quem tem direito a quê na relação conjugal, que é um contrato celebrado entre homem e mulher, também é um contrato celebrado entre homem e mulher. Então nós vamos ver aqui os versículos de 1 a 4. É interessante a nova versão atualizada, de 2017, ela traz muitos ganhos em relação às versões anteriores e atualiza bastante a questão da linguagem, como também tem muitos ganhos interpretativos aqui. Vamos ler algumas partes desses versículos nela e comparando com a revista e corrigida. Então a versão revista e atualizada de 2017 é uma versão
que eu recomendo vocês também a terem na parte, para vocês fazerem comparações de versões, é muito significativa. Então, essas questões são vistas aqui. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Observa bem que a versão já colocou aqui entre aspas. Para quê? Né? É praticamente alguma coisa que ela está fazendo... embora o texto grego não tenha essas marcações, mas subentende-se que isso é o que vem como conteúdo daquilo que estavam preconizando lá em Corinto e que o apóstolo Paulo, então, vai rebater. Não é uma ideia direta do apóstolo Paulo, porque faria com que o apóstolo Paulo ensinasse contra o casamento. Ele, em nenhuma instância de suas epístolas, ensinou contra o casamento. Então, é importante, eu gostei desse, entre aspas aqui, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui a expressão também, ela tem uma conotação muito importante, que o verbo tocar em mulher aqui diz respeito à questão sexual. Então, como o ambiente de Corinto era um ambiente muito permissivo, então esse grupo da extrema-direita, faz com que o quê? Bem, então, o homem não deve nem tocar em mulher. Eu vejo a figura logo de uma pessoa, veio aqui na minha mente, mas deixa passar. E também temos pessoas, indivíduos meio radicais, até na igreja, né? A gente era membro lá de Acari, com as ideias assim meio esquisitas, rapaz, que você, assim, fora do comum mesmo. Então, matava, assim, ele fazia tudo aquilo que está diferente do que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui, né? Às vezes, já teve uma vez que eu fui contar uma experiência lá, na hora do ato, o indivíduo chega, falou, Deus falou comigo, vamos entrar em preparo. Aí vai a mulher. Então está fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo não ensinava. Vocês já lembraram quem, né? Alguns aí já lembraram. É bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, interessante que o texto grego aqui traz uma palavra bem abrangente. Você pode ver aqui, deixe-me ver aí, o interlinear reverso, já vai mostrar isso. Bom, aqui na nossa versão revista e corrigida, você vai ter o termo prostituição. Né? Prostituição. Pois a palavra utilizada ela é muito mais abrangente, né? Daqui por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O texto grego aqui, no interlinear reverso, você já vai ver, ele tem a palavra porneias, que é uma palavra que está no plural. Plural, feminino aqui, plural. Então, como é porneia, é a palavra no singular, ela tem o alcance de não só identificar os casos em que há prostituição em si, mas também toda a relação sexual não permitida na palavra de Deus, seja de solteiro com casado, seja de casado com solteiro, seja de casado com casado, fora da relação matrimonial. Tudo isso é enquadrado por esta palavra, além de fazer menção específica também ao caso da prostituição cultural, que era algo muito divulgado e muito comum lá em Corinto. Daí, por causa da imoralidade, que aqui está abrangente, das fornicações ou imoralidades, que está de um modo bem amplo, abrangendo todo tipo, né, de imoralidade, tá? Inclusive hoje também tem um alcance ainda mais vasto, né, com o homossexualismo que está por aí, tudo vai ficar dentro dessa expressão aqui, que é utilizada das porneias, né? Então, é importante a gente só destacar esse detalhe. Por causa da imoralidade, então aí fez bem traduzir imoralidade,
Porque a palavra imoralidade diz todo tipo de relação sexual fora do casamento. A única legitimada por Deus é dentro do casamento. Então isso é extremamente importante, a tradução por imoralidade. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então, observem bem que o apóstolo Paulo coloca aqui a função. O casamento ele vem em decorrência de uma necessidade divinamente estabelecida em homem e mulher. Chega um determinado momento que o macho vai procurar a fêmea e a fêmea vai procurar o macho. Isso aí vem lá da criação. Deus estabeleceu isso, criou o homem com essa natureza, com este instinto sexual. E então, por conta disso, é que chega na idade, né, Roselito? Vai, Roselito, vai procurar, onde está minha contraparte? Vai eu procurar e achar Maria Antônia. Isso aí é algo normal. Não se estranhe, Nildinho. Chega a hora que não tem jeito. Então, é importante, o apóstolo Paulo coloca aqui, mostrando que essa relação é uma relação idealizada por Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como que diante dele. É Ezer Kneidó, ou seja, uma ajudadora que é a contraparte do homem. O homem se completa quando ele encontra a sua contraparte, e a mulher se completa quando encontra a sua contraparte. Então isso é muito importante. Isso é um projeto estabelecido na criação. Então é algo que está aí até hoje e veio para ficar. E veio para ficar. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, casamento é um contrato estabelecido além de todos os aspectos espirituais e toda a função da constituição da família. O casamento é um contrato entre homem e mulher, com o objetivo também, nas suas cláusulas, de que homem e mulher se satisfaçam sexualmente. Então isso é o foco do apóstolo Paulo na sua abordagem aqui. Então ele diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então não é na hora do ato, opa, vamos consagrar agora. Aí fica 8 dias de consagração e a mulher vai para o psicólogo, chega lá o psicólogo, isso, ela está precisando de uma coisa, é de sexo. Aí pronto, muda o quadro todo. Então é importante essas coisas que sejam lidas com as devidas letras. O apóstolo é muito claro no que diz. A esposa, e diz aqui, de igual modo, a esposa ao seu marido. Então, o marido tem uma dívida com a esposa e a esposa tem uma dívida com o marido. Então, é um contrato que é feito entre um e outro. Daí o apóstolo Paulo tira a conclusão. Bem, o que isso quer dizer? A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Então, se o marido tem poder, quando ele quer, ela tem que querer. Tá? E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Então, quando ela quer, ele tem que querer. Tá? Isso é um contrato, faz parte do contrato matrimonial. Então, fazendo assim, o que acontece? Há uma harmonia no casamento. Então, há uma harmonia. E isso é muito importante para o equilíbrio dentro do casamento. Alguma pergunta que vocês quiserem fazer, estejam à vontade para fazer. É muito importante. Não é só os coríntios que tiveram dúvida, Vocês podem, de repente, ter de vocês. Então, isso é muito importante para nós, esse estudo. A segunda pergunta vai nos levar ao próximo segmento, versículos 5 e 6. O que o casal pode fazer só de comum acordo se for para se dedicar à oração? E o que se deve fazer depois de ter vencido o tempo do tal acordo? Então, versículos 5 e 6, que dizem: não se privem um ao outro. A versão revista e corrigida vai traduzir o verbo grego aqui,
como não vos defraudeis um ao outro. No sentido de que há uma quebra no contrato matrimonial quando deliberadamente uma das partes priva o outro do direito conjugal apontado no versículo 4. Entenderam bem? Então, quando não se cumpre essa cláusula de o marido ter o domínio sobre o corpo da esposa e a esposa ter o domínio sobre o corpo do marido, quando há uma voluntariedade de uma das partes em que a parte priva o outro desse direito, então é como se houvesse uma fraude no contrato. Então aí é por conta disso que aqui a versão diz: não vos defraudeis uns aos outros, e a nova versão atualizada vai dizer: não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Então, se houver mútuo consentimento, então vamos consagrar. Semana da ceia, há um mútuo consentimento. Todos os dois sabem o que tem que fazer. É a semana de preparo. Então, o apóstolo Paulo está colocando de um modo bastante claro, para nós é muito importante. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, vencido o tempo, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente a vocês, não os tente, por não terem domínio próprio. Então, quando se há uma falta de acordo e um dos cônjuges priva o outro deliberadamente, sem o consentimento do outro, e o outro, por sua vez, fica numa situação de vulnerabilidade, é aí que Satanás entra. Aí o apóstolo Paulo está fazendo: fechem esta porta. Então, ele diz: por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Se o apóstolo Paulo foi casado ou não, a gente não tem como dizer na Escritura, mas que ele conhece muito bem as coisas do casamento, com certeza. Agora a gente não tem como dizer se ele já foi casado, se era viúvo, qual era o status dele, mas ele escreve de uma perspectiva muito interessante. Então, tudo bem? Tudo tranquilo? Respondeu a pergunta? Aquela questão do defraudar um ao outro? Tá? Então, é muito importante a gente ver esses detalhes aqui. O que Paulo disse que a mulher nem o marido o fizessem, o que ele disse que os casais separados fizessem, e o que não fazer se um deles for descrente. Então aqui tem uma sequência de orientações que o apóstolo Paulo dá em relação aos solteiros e casados, e vamos a elas. Ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, a questão aqui, o apóstolo Paulo, que era um indivíduo celibatário, sem casar-se, sem ter a sua esposa, embora ele já disse que tinha esse direito, como os outros apóstolos, mostrando que celibato não é para se impor ao clero, conforme fazem os católicos, que todos os padres têm que ser celibatários. Aí viram celibatários promíscuos, porque o que é natural, ele se priva. Agora a gente vai lembrar do Samuel Doctorio, Samuel Doctorio contando uma certa vez, uma história que ele contou. Ele estava pregando lá na Catedral Presbiteriana do Rio, então ele disse que estava num ônibus em Jerusalém, aí chega o padre, está lá, tira um charutão. Reverendo, quer um charuto? Eu falei: não gosto de charuto não. Aí você não sabe o que você está perdendo. Aí daqui a pouco o reverendo tira um uísque daquele bem antigo, toma lá. Reverendo, quer um pouquinho de uísque? Eu falei: não. Você não sabe o que você está perdendo. Aí a terceira vez, aí o Samuel Doctorio chegou: reverendo, quero apresentar aqui a minha esposa. O senhor é casado? Eu falei: não sou casado não. O senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Essa aí nunca mais esqueci. Então é exatamente isso aí. Cada um tem o seu dom.
Então, quem tem dom de ficar solteiro, fica. Quem não tem, case. É essa a colocação do apóstolo Paulo. Tá? E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecem no estado em que eu também vivo, que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. A nossa versão revista e corrigida, é melhor casar do que abrasar-se, versículo 9. A tradução do verbo grego aqui é melhor casar do que abrasar-se. E a versão atualizada, ela coloca já de um modo bem mais claro para o leitor, né, ter mais facilidade de entender, né, no sentido de ficar, né, ardendo em desejos sexuais não satisfeitos. E o casamento é o meio legítimo para que esses desejos sexuais, que não são anormais, sejam satisfeitos. O casamento foi idealizado com isso, com esse objetivo. Tanto é que quando Deus, enfatizamos isso acho na aula passada, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, diz, criou Deus o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Né? E logo em seguida diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e diz, Zahar unekevá bara otam. E macho e fêmea os criou. Então, quando se fala em macho e fêmea, Zahar, já vimos qual é o significado, é o que entra, Nekevá é a que é a entrada, então mostrando esse aspecto sexual, já no primeiro capítulo da Bíblia, falando a respeito da criação de homem e mulher. Então, o aspecto que é enfatizado aqui na questão do casamento é satisfazer esse primeiro instinto que Deus colocou um dos instintos que Deus colocou no ser humano. O ser humano tem vários instintos para que ele viva bem aqui, se sintonize nesse ambiente do planeta Terra em que ele foi colocado. Então, o seu corpo tem vários instintos. Instinto de alimentação, instinto de sede, né? Apita aquele desejo assim, e então você sente vontade de comer, sente vontade de beber. O instinto sexual está dentro, o instinto de posse também foi colocado no ser humano, de domínio também, são instintos básicos colocados na natureza humana. O que aconteceu depois da queda é que houve uma deturpação desses instintos. Daí surgiram os grandes problemas que hoje nós vemos na sociedade, que são os problemas sexuais, os problemas de domínio. Surgem os déspotas que extrapolam na questão do domínio, né? Se a bebedice, ela surge como uma extrapolação do instinto de beber, não é? Então, a glutonaria é uma exacerbação do instinto de alimentação, e por aí vai. Tá? Então, esses instintos são as potencialidades básicas com que Deus dotou a natureza humana para viver nesse ambiente em que foi colocado. E exatamente para cada um desses instintos, Deus colocou aquilo que satisfaça esses instintos. Muito interessante. Não é dizer que isso foi obra do acaso, eu não tenho tanta fé para ser ateu. Não é? Tudo é planejado, o ambiente é tudo planejado. Então, e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Então, o apóstolo Paulo está dando um conselho. Se Nildinho quiser seguir, aí é bom. Não é o ideal, né? Mas ele diz que é bom. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Tá? E é melhor casar, mas mesmo essa questão, o Findlay coloca, né? O Findlay, comentando esse versículo 9, o Findlay disse algo bem sóbrio, diz que também é melhor viver abrasado do que pecar. Então, exatamente, ele coloca numa gradação. É importante. Primeiro, a colocação que o matrimônio é preferível ao viver abrasado. Mas, se não tem condição, o viver abrasado é melhor do que o extremo oposto, que é o pecado. Então, uma coisa ou outra. O ideal é cada um que conheça a sua própria natureza e tome a decisão conforme essa natureza. Eu já tomei a minha, vocês já sabem que eu já tomei a minha.
Vocês aí que são casados já tomaram de vocês, né? Netinho? Então, é muito interessante. Isso o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Mostrando que não há uma imposição conforme esse grupinho queria dizer. Bom, é que o homem não toque mulher, né? Ele está com aqueles óculos dele lá. Bom que o homem não toque mulher. E aí, não, apóstolo Paulo, não é assim. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. E aí, ele então, vai dando todas essas coordenadas. E, por fim, o apóstolo diz aqui, aos casados ordeno não eu. Preste atenção aqui. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, vem um contraste aqui, se ela separar, que não se case de novo ou se reconcilie com o marido. Então aqui se abrem duas possibilidades. Primeiro, que a mulher não se separe do marido é a ordem de Deus. O casamento é indissolúvel. Né? Há uma união indissolúvel. Mas, se por via das circunstâncias houver um problema, se ela se separar, que não se case de novo. Então tem duas alternativas. Que não se case de novo, fique solteira, vire celibatária, né? Ou se reconcilie com o marido. Então tem duas alternativas apenas. Não existe possibilidade de um segundo casamento enquanto um dos cônjuges esteja vivo. Então isso é muito importante e significativo para vocês e guardem isso. Existem as igrejas hoje aí, as igrejas praticamente como um todo aí, né, abriram essa porta de divórcio como uma imposição, alguns até consideraram como se fosse uma imposição da lei do país. Então se o país abre espaço para que haja divórcio segundo casamento, então eles têm que obedecer à lei do país. E a lei de Deus? E a palavra de Deus? Né? Você sabe que, inclusive, até na obra, quando surgiu a lei do divórcio, o pessoal ficou alegrinho aí com a questão, agora o senhor vai aprovar isso para nós? Você sabe dessa, né? Até o pastor Jair ficou muito animadinho, ó, essa aí o senhor vai aprovar. O senhor falou, até o meu ungido, né? Querendo que eu vou aprovar uma coisa dessa. Como eu vou aprovar um negócio desse? Deus vai se contradizer? Né? Aí foi uma chamada boa. Você não conhece essa profecia, não? Tem essa profecia. Eu já li para vocês aqui. Aí deu uma fechada boa lá. Então é muito importante. O Senhor falou que separa os ímpios. Então é até uma questão que Jesus diz, né, que perguntaram, mas Moisés disse que era para dar a carta de divórcio. Moisés disse por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Então Jesus reafirmou o princípio do casamento na criação, que são feitos pela união do casamento e só a morte é que dissolve esta união. Então o apóstolo Paulo está aqui seguindo a mesma linha que o Senhor disse. Ele reafirma o casamento por conta da criação. E o Senhor Jesus dizendo isso, ele coloca qual é o problema. Por que Moisés disse para haver carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Aí o que acontece? Vem um novo homem que é transformado segundo a imagem de Cristo, que tem um transplante de coração e é colocado um coração, né, como lá na criação, que ele é uma recriação. Então qual é a lei que vale para o novo homem? É aquela da criação, em que o casamento é uma união indissolúvel e só é dissolvida pela morte. A esclerocardia, né, que é a dureza de coração, não é motivo para se desfazer o casamento. Então isso aí dentro da sociedade judaica se tornou algo, acho que eu devo ter falado isso para vocês quando estudamos Malaquias. Se eu não falei, eu repito. Se eu falei, eu repito. Se eu não falei, vocês vão ouvir aqui. Na sociedade judaica dos dias de Jesus, tinha duas escolas de interpretação, a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel era uma escola liberal, em que, por conta daquilo que está escrito lá em Deuteronômio, né, se achar nela coisa indecente, ervat davar, uma coisa, né, que seja impura, né, então ele pode dar cartas de divórcio. Aí a escola liberal de Shammai falou, o dia que ela queimar a comida, pode dar carta de divórcio. Qualquer motivo era motivo para dar cartas de divórcio. Né? A escola de Shammai
em contraposição à escola de Hillel, que era mais, né, Hillel era mais liberal, tinha uma mais conservadora que dizia, se houver a quebra do 7º mandamento por conta de um adultério, aí então pode-se dar carta de divórcio. Mas é um contrassenso dizer que vai haver carta de divórcio por ocasião de um adultério, porque a penalidade da lei para o adultério era a morte. Daí então a morte aconteceria de um dos cônjuges por conta do adultério. Então, exatamente a cláusula de exceção que Jesus coloca é simplesmente para qualificar. Então, tem duas possibilidades. Primeiro, se separa, não pode casar com o outro, a não ser por causa de adultério. Por quê? Porque o adultério vai fazer o quê? Que uma das partes seja levada a julgamento, e segundo a lei, a gente sabe muito bem, só ler João, por exemplo, o capítulo 8, vai mostrar ali que a mulher foi pega no próprio ato adulterando. O que eles propuseram? O que dizia a lei? Que elas tais deveriam ser apedrejadas. Então, por conta disso, o casamento ia dissolver e o indivíduo tinha a possibilidade de casar com outro. Então, a cláusula de exceção era uma cláusula clarificativa, está dizendo o óbvio, né, o que vem, e não abrindo uma oportunidade. adulterou, pode casar de novo e a parte inocente se casa. Não está dizendo isso o texto é muito claro, só a morte é que separa. Havendo adultério, ele sendo constatado, a lei mandava naquela época a apedrejar. Então, era feita a execução. Outra coisa que é interessante, que Jesus até nesse episódio que está na Escritura, ele aponta que havia uma imparcialidade na aplicação da lei, e esta colocação de Jesus, ela vem trazendo uma revolução àquilo que era ensinado e vivido naquela época, uma discriminação muito grande. No próprio ato adulterando, se foi pega no próprio ato adulterando, adulterou com quem? Só trouxeram a mulher para o julgamento. E aquele que adulterou não foi levado para o julgamento. Perceberam esse detalhe? Então havia uma imparcialidade e uma punição severa. Qual era a mulher que ia ser doida de adulterar numa sociedade dessa? Percebe? Se acontecesse uma loucura dessa, ela sabia que ela ia ser executada. Então o marido teria a oportunidade de casar com o outro. Jesus vem corrigindo esses erros e agora coloca na mesma formatação, na mesma obrigação, homem e mulher. Todos os dois com os mesmos direitos, e aí é corrigido um grande desnível que a lei impôs, e voltando-se à proposta original do casamento conforme a lei. Quando os discípulos entenderam bem, capítulo 19 de Mateus, eles falaram, se o negócio é assim, então não é bom nem casar. Né? Aí não é bom, é melhor ficar solteiro. Né? Porque eles viram a rigidez que agora era imposta. Né? E a rigidez era tal que Jesus até foi mais além. Você pega o capítulo 5 de Mateus, ele diz, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração adulterou com ela. Então o que acontece? Aí Jesus não vem, esse pessoal que interpreta a Bíblia e traz essas ideias, né, de que o adultério faz com que a parte inocente, isso aí não faz sentido. Tá? Na Confissão de Fé de Westminster tem esse capítulo 24, né, cláusulas 5 e 6 lá, parágrafos 5 e 6, fala que a parte inocente tem direito de casar de novo, como se a parte que adulterou fosse morta. Mas não diz isso, a Bíblia não diz isso. Nesse ponto a gente não tem como subscrever uma confissão por conta desses aspectos interpretativos com os quais nós não concordamos. Então, de um modo sintético, o que o apóstolo Paulo ensina está em linha com aquilo que Jesus ensinou aos casados. Ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido, aí olha, agora vale para os dois, antes era muito unilateral. Tá? E interessante que a lei já veio corrigindo problemas existentes. Quando Moisés manda dar a carta de divórcio, nem isso era feito. Era feita lá uma coisa conforme se bem entendia. Tá? E o indivíduo que divorciava da mulher não tinha mais direito de casar com ela de novo, não. Então a lei também tinha essa imposição.
Tá? Então já melhorou, mas Jesus vem para realmente colocar as coisas no eixo, e o apóstolo Paulo aqui então sela o negócio, como aquilo que Jesus sela também em Mateus, Lucas e Marcos. Tá? Diz que o marido não se divorcie de sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, tá? Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Tá? Então, se tem uma mulher não crente, e esta concorda, ele está na igreja, e ela concorda em viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, com um descrente, tá? E este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Que aí o apóstolo Paulo está vendo aquelas situações, eles são dois pagãos. Dois pagões. Pagões. A plural de pagão é pagãos, né? Pagões, né? Ou tem duplo plural? Boa pergunta. Hein? Vamos ao Aurélio aqui, abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Pagando em dia que vale, né? Vamos lá, pagão. Aqui o substantivo pagante. Pagãos. Tem pagãos. É o plural. Aqui, ó. Pagãos. Então aqui, ó. Os pagãos. Então não é pagões. Vamos aprender português, né? Vamos lá. E às vezes a gente fica em dúvida assim, o Aurélio esclarece a dúvida. Voltemos à lição. Então vem os dois desse contexto, aí daqui a pouco um converte. O marido converte, a mulher não se converte. Aí então agora se entra na igreja de Corinto com esse grupo ali já incentivando, olha, agora você vai viver sozinho. Se o outro consentir em casar, que continue. Ela crente e ele não crente. Ou ele crente e ela não crente. Não é? Então o apóstolo diz, não faça absolutamente nada. Fiquem, se ele consente, tudo bem. Diz, porque o marido não crente... Aí vamos à próxima pergunta, então. Aqui, o que sucede aos filhos quando um cônjuge é crente e o outro não? E o que é crente não deve fazer, e o que esse deve fazer se o outro se apartar? Então, versículos 14 ao 16. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Então, novas ideias, novos costumes, novos hábitos, vida prega mais do que palavras. Então, a mudança de comportamento traz uma influência positiva. É nesse sentido aí que o apóstolo Paulo está dizendo que o ambiente, se é um ambiente pagão, então há uma influência positiva, e aí então há uma santificação do ambiente por conta da nova presença que ali está, né, dentro da serva de Deus, ou dentro do servo de Deus. Então esse ambiente é um ambiente já de conciliação e que traz a presença de Deus ali. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Então, porém, agora são santos. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aí a questão, né, de filhos, de crentes e não crentes. Então, o apóstolo Paulo está mostrando que há as sementes santas, né, que nascem desse matrimônio, por conta de um dos cônjuges ser cristão. Mas, se o crente quiser separar-se, que se separem. Então, de repente, o indivíduo, você agora é crente, então não quero mais viver com você. Ou a mulher diz, ou o marido diz, não crente. Então, bem, se você quer assim, fazer o quê?
né? O apóstolo Paulo diz, então, se o não crente não quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Ou seja, o marido, o esposo ou a esposa crentes, né, eles não vão viver agora, o marido, o não crente não quer mais saber, eu só fico com você se você abandonar esse Jesus, se você abandonar essa igreja, né, e fala, isso nós vamos fazer, então não quero mais viver com você. Ué, boa viagem, né? Deus te abençoe, um abraço. E diz, porque Deus não chamou vocês para viverem Deus chamou vocês para viverem em paz. Então não precisa haver aquela briga, aquele inferno, né, que se estabelece quando um é crente e outro não crente, cosmovisões totalmente diferentes, totalmente, né, separadas umas da outra. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se separar, aí também tem lá o desertor, na Constituição, na Confissão de Fé de Westminster, diz que o desertor, né, dá direito àquele que foi desertado, que foi separado, que foi divorciado, o direito de casar de novo. E a Escritura não abre esse espaço. A Escritura não abre esse espaço. Né? Então o apóstolo Paulo coloca bem claro, se separar, vai viver solteira ou solteiro, né, separado, ou então que se reconcilie. É o que está acima, que foi dito de modo muito claro. Então aqui não abre nenhum espaço. O que o apóstolo está dizendo é que caso ele não concorde, ou ela não concorde em viver porque o outro cônjuge é crente, então lhe dá o direito de separar, porém não abre espaço para um segundo casamento. Né? Gordon Venham, né, e o Ret escreveram um livro, que esse livro foi escrito de modo interessante, né? Um morando nos Estados Unidos, outro morando na Alemanha. Eles escreveram um livro em parceria, Jesus e o Divórcio. Então ele é um livro que trabalha essa questão de um modo muito claro, mostrando que o nosso ponto de vista está correto. E o livro dele é muito bom. O nome é Jesus e o Divórcio. Jesus and Divorce. É muito bom esse livro. Tá? Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Quantos casos a gente já viu? Né? De maridos que foram, por conta do testemunho das suas esposas, foram aos pés de Cristo. Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Da mesma forma, né, maridos cristãos com bons testemunhos. Né? E qual é o outro fator que define se o marido ou a mulher vai ser salvo ou não? Se ele é eleito ou se ela é eleita. Né? Então, isso aqui é o fator decisivo para poder converter, não é? E também aqui o sentido de um marido salvar ou a mulher salvar, o marido não salva ninguém, nem a mulher salva ninguém. Né? Mas pode abrir um espaço para que a pessoa tenha conhecimento da palavra e venha aos pés do Salvador e seja chamado por Deus pela chamada eficaz, né? E aceite ao Salvador, ao convite do Salvador. Então é nesse sentido aqui. Né? Não é que a mulher vai salvar o marido no sentido literal. Né? Deu para entender? Ela vai com o seu testemunho, como nós fazemos. Nós não temos obrigação de salvar ninguém, nem essa capacidade de salvar ninguém. Mas nós temos o dever de pregar a toda criatura. Por quê? Você sabe ou não quem é o eleito, quem é o escolhido por Deus, que vai ouvir a mensagem, que vai reagir positivamente? Você não sabe? Nem eu. Mas nenhum de nós sabe. Da mesma forma que está dizendo, quem sabe? Você sabe se você vai salvar seu marido? O marido, você sabe se você vai salvar sua esposa? Então, é esse aspecto aí. Próxima pergunta, então. Já tem tudo claro? Tudo tranquilo? Próxima pergunta. Qual o conselho que o apóstolo Paulo deu aos que foram chamados para o Evangelho, sendo solteiros, e os que foram chamados para o Evangelho, sendo casados? Versículo 17 ao versículo 24, o apóstolo Paulo, aqui, nesse trecho, que é um segmento grande aqui, nesse trecho, vocês vão ver o apóstolo Paulo falando a respeito do status em que cada um se encontra ao ser chamado. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso?
não desfaça a circuncisão. Ou seja, o que o apóstolo diz aqui, a outra versão aqui, no 17, ela diz aqui: é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Aliás, ninguém tem como descircuncidar, né? Só se fizer uma prótese para poder circuncidar novamente, né? Então não tem condição, né? Mas isso aqui é uma força de expressão que é utilizada. Então é bom que vocês entendam a linguagem aqui. Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Então uma não é nada e a outra nada é. Ou seja, ele está igualando aqui. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Ou, como diz lá em outras epístolas do apóstolo Paulo, né, a circuncisão de Cristo é a que vale. O ser nova criatura, essa é a que vale. Ser identificado com Cristo em sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Essa união com Cristo é que é hoje a circuncisão, que é bem simbolizada pelo batismo. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Naquela época não havia sido ainda feita a abolição da escravatura. Então, nas sociedades daquela época tinha o sistema de escravatura e os escravos serviam os seus senhores. Então o Evangelho não trouxe uma abolição da escravatura, porém, os efeitos dos novos conceitos que o Evangelho, de igualdade que o Evangelho vem trazer a respeito do ser humano, né, definitivamente, ao longo das sociedades, acabou culminando na abolição da escravatura. Então aqui nos Estados Unidos aconteceu isso, a abolição da escravatura. No Brasil também aconteceu a abolição da escravatura. Quem foi que aboliu os escravos? Isabel, né? Princesa Isabel. Então, Isabel, Cristina, Micaela, Rafaela, Gabriela, Gonzaga de Bragança, eu sei que é o último lá. Eu lembrei, eu sabia o nome dela todinho. Agora já esqueci. Mas é enorme, parece que tem 19 sobrenomes, é enorme. Grande demais. Rosenildo deve ter estudado na época lá, né? Na minha época, minha cartilha tinha isso lá naquele livrinho que a gente dava, aí tinha lá, qual o nome da princesa Isabel? Isabel, Cristina, Rafaela, Micaela, Gabriela, não sei o quê, no finalzinho, Gonzaga de Bragança. Eu falei, caramba, eu guardava aquilo tudo. Pedro de Alcântara, aí, Atlanta Leopoldo, mas não sei o quê. Final de Bragança. Era muito interessante isso. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado de sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois, quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Aqui observem como é que o apóstolo Paulo vai tratar da questão. Então, do ponto de vista da cultura vigente na época, o escravo era escravo do seu senhor. Porém, do ponto de vista espiritual, o escravo era liberto do senhor. Ele não estava mais num regime de escravatura que tanto senhor como escravo estiveram, e em Cristo, tanto senhor como escravo foram libertos, e agora, não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Então é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E isso, obviamente, ao longo dos anos, provocou peraí, se nós somos todos iguais, por que ele vai ser escravo? Né? Então, se trabalha, ele tem que receber remuneração. E aí houve essa mudança até a libertação dos escravos. Isso é importante. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é livre sim, mas agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, tanto Senhor como livres. Tanto Senhor como servos, eles são aqui colocados. Vocês foram comprados por preço. Isso foi o que nós estudamos na aula passada, né? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que pertence a Deus.
não se tornem escravos de homens. Então, quem tem oportunidade, tinha oportunidade naquela época de receber a carta, né, de alforria, sair fora, então era oportunidade. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, ele dá aqui essas posições e vai agora passar, então, a questão de solteiros e casados, solteiros, casados, viúvas, novamente. Esse parênteses foi um tipo de um parênteses, foi necessário para poder ver essa questão de servo, livre. E é a próxima pergunta. O que o apóstolo Paulo aconselhou que façam os que querem se casar e os que não o querem? Ele deu como mandamento ou como uma sugestão? Então, versículos 25 a 28. Com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, ouçam bem meu conselho. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer como está. Bem, o apóstolo Paulo está raciocinando da seguinte forma: tem-se um trabalho a fazer, então a pessoa está sozinha. Então, ele não tem encargos familiares, nem esposa e nem filhos. Então, ele sozinho, ele tem mais condição de atender até a questão de viver mais para Deus e não ter essas outras preocupações secundárias com as quais, sendo casado, ele tem que fazer as duas coisas. Então, ele está dizendo assim, em termos de peso, é melhor que fique sozinho. O Ronaldo não vai nessa, né, Ronaldo? Não, Paulo, me desculpe, mas deixa eu dar meu jeito aqui, né, Tiago? Então ele está sugerindo, né, ainda mais no contexto, no ambiente em que ele vivia naquela época. Ele sozinho era tranquilo. Imagine se ele tivesse esposa e filhos, além da preocupação das igrejas, ele ainda teria que ter. Ele foi um privilegiado no sentido de ter esse dom de celibato. Como eu não tenho, graças a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu neto, bisneto que chegarão, podem vir, é tranquilo, sem problema. Ele diz aqui, por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Está solteiro ou está viúvo? Fica desse jeito. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Tá? Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne e eu gostaria de poupar vocês disso. Então, ele sabia muito bem o que é uma vida de casado. A vida de casado, os encargos, as responsabilidades são enormes, né, Leandro? Meu Deus, Bill. Aqui no nosso país é Bill, né? Bill todo mês chega ali na hora certinha, e mais compromisso, e filhos na escola, e uma série de coisas que isso aí são além da responsabilidade que você tem para com Deus, ainda tem essas coisas a mais. Então, a vida de casado traz toda essa sobrecarga abençoada, né? A sobrecarga abençoada, que a gente voluntariamente, né, irmã Ruth, escolhemos carregar. Diz ele que você carrega, ele que é uma mala, né? Ele que é a mala, né? Você carrega. Esse mesmo, Rosemil. Então, nós temos o que o apóstolo Paulo está dizendo, por conta dessa situação presente, né? Mas, bem, vocês decidiram casar, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Aí, vamos até o verso 28. Então, 29 em diante, a próxima pergunta. O que o apóstolo Paulo sugeriu que façam os que são casados, vivendo como não estivessem no mundo, e do que cuida o solteiro e o que está casado? Então, do versículo 29 ao 34. 29 ao 34. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem,
e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, o apóstolo Paulo está colocando aqui uma perspectiva de vida em que nós não nos apeguemos a absolutamente nada. Tá? Então você comprou, tem uma casa, tem o seu, né? A gente compra aqui, a gente adquire um mortgage, né? Então, nesta condição, o que acontece? Ele diz para não se apegar. Tem pessoas que são assim, né? Eu lembro Deus deu a casa para ele. Ele trabalhou, aí conseguiu a casa. Depois que ele conseguiu a casa, não queria mais para a igreja, gostou tanto da casa que queria ficar na casa. Né? Até que ele sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente lá, pegou fogo em tudo lá e ele quase morreu. Aí depois dali ele, virou a história. Aí passou a ser mais dedicado na causa de Deus e viu que casa acaba, perece. Aí ele quase que queimou junto com a casa. Por pouco ele morria lá na queimadura dentro da casa. Depois que comprou a casa, ele idolatrou a casa, não queria mais saber de ir para a igreja, porque a casa era tão boa que não queria mais. Ficou confortável, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo que eles fazem uso desse mundo como se não fizessem uso dele. Então, seu carro, sua casa, seu dinheiro no banco, tudo, emprega na obra de Deus e viva como se não tivesse. Porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. E uma relação bionívoca aí, né? Unilateral. É ele e o Senhor, então não tem mais problemas, né? Que seriam os problemas familiares, que vêm junto no bojo do contrato matrimonial. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E então agora isso também deve fazer com toda dedicação. Então aí vai ser uma dedicação dupla. Vai se dedicar nas coisas do Senhor e tem que se dedicar também para prover à esposa tudo de que ela precisa. O homem é o provedor da casa. Então isso aí é uma responsabilidade muito grande. E cuida de como agradar, cuida das coisas do mundo, mais o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Então aí ele fica, não é dedicação exclusiva. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Então a solteira ou a viúva se dedica única e exclusivamente à vida com o Senhor. Não tem mais preocupação nenhuma, não tem problema nenhum. Né? Usualmente aqui, nessas circunstâncias, viveu na casa dos pais. Então, sem nenhum problema. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. É a contraparte do contrato. Então, da mesma forma. Então, nessa relação aí é o cordão de 3 dobras, né? Mulher, marido e o Senhor. Então, os dois se dedicam um ao outro e também os dois se dedicam ao Senhor. Claro até aí? Alguma dúvida? Não, tá? Então vamos à próxima e última pergunta. Por quanto tempo a mulher fica ligada pelo casamento e a lei ao seu marido? E o que o apóstolo Paulo disse que ela será bem-aventurada se o fizer? Então, os versículos 38 ao 40, que encerram aqui a nossa lição. Vamos aqui. Surgir até o 34, o 7 vai até o 34, ainda tem aqui, não, os que não querem, ele deu como mandamento ou como uma sugestão, aqui, do que cuida o solteiro e o que está casado, até o verso 34. Então vamos prosseguir aqui até o 34. Já fomos até o 34. Agora do 35 ao... Ele pulou aqui? Não, porque ele botou 38. Vamos ver o 35 ao 40.
ficar essa lacuna por quê? Digo isto, versículo 35, digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, casa. Então, o apóstolo Paulo está colocando aqui a questão da virgindade. Passou da flor da idade, mas quer casar? Então, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Então, uma coisa ou outra. O apóstolo Paulo diz que o casamento é uma decisão. Uma decisão. E os que casam têm que fazer e tomar essa decisão com muita consciência, tendo em vista a natureza bíblica do casamento. Casamento é uma união indissolúvel. Então é o estabelecimento da família da aliança, na linguagem do Van Groningen. E por isso tem que ser uma decisão muito séria. Então, é uma decisão em que homem e mulher se decidem tomar-se um ao outro pelos laços do matrimônio. E a responsabilidade é de quem? Quem que vai viver com a esposa e quem que vai viver com o esposo. Então eles têm que fazer uma decisão, e essa decisão tem que ser tomada por eles. Não pode ser uma imposição, porque se for uma imposição, lá na frente pode dar problemas. Então, é muito importante isso aqui que o apóstolo Paulo disse. Decidiu, quer casar, que decida. Então isso é muito importante nós aprendermos, porque depois, quem assume a responsabilidade de ficar casado o resto da vida? É o casal. Então o casal tem que ser bem orientado no sentido de saber o que é casamento, para quando tomar essa decisão, sabe, essa decisão é um caminho sem volta. Então é algo muito sério, de muita oração e muita reflexão. Então o conceito de casamento, segundo a Escritura, que traz a solidez a essa instituição divina, com o objetivo de preservação dentro da sociedade. Como a sociedade sem Deus e a que se diz de Deus banalizou o casamento hoje. Hoje casa, descasa, casa com outra, então vira uma bagunça. Você vai numa igreja hoje, o indivíduo está com uma mulher. Vai no próximo culto lá, ele já está com outra, e ela também já está com outra. Aí você vai saudar, você que é a mulher de fulano? Não, já fui, agora sou do outro. Então é aquela bagunça ali, Aquela bagunça. Inclusive um pastor estava dizendo que ele foi pregar numa igreja lá em Belo Horizonte. Não vou citar a igreja, só o local geográfico. E quando ele chegou lá e pregou acerca do casamento da perspectiva bíblica, e o pessoal não dava amém, o negócio estava muito sério ali. Porque o presbitério tinha gente no terceiro casamento. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, hoje, essa bagunça que está ali, essa falta de adaptação ao conceito bíblico de casamento, genuíno, é que tem feito com que a igreja evangélica não sirva nesse aspecto como sal da terra e luz do mundo. Mas aí ela só serve para ser pisada pelos homens. Por quê? Porque o casamento é tomado como uma coisa séria, e a gente vê aí a sociedade sem Deus sendo um modelo para a sociedade de Deus. Triste isso, Uma contradição de termos. Então, graças a Deus pelo conceito que nós podemos aceitar das Escrituras, que os apóstolos, os próprios discípulos, quando Jesus falou acerca dessa questão do casamento, que era sério assim, eles diziam, se é assim, não é bom nem casar. Olha. Bem, tem pessoas que se fizeram eunucas por causa do rei dos céus. Mas quem pode receber isso, que receba. Então, como é que a gente pode receber esse ensinamento?
quando nós recebemos um novo coração, sem a esclerocardia, né? Sem o coração duro do velho homem, então nós temos condição de receber e viver nesse nível aí, né, Rosenildo? Quantos anos de casado? 40. Eu tenho 30, nós temos 33. Vamos fazer 33 anos de casado. Então, hoje é uma raridade. Leila, quantos anos? Olha lá agora, Sérgio. Quantos anos? A Leila que sabe, viu? Não lembra não? Quantos? 15 anos. E tinha quantos anos? 26 de casados. 27. Então, a gente, hoje, nós somos peças raras desse mundo. Nós somos as raridades. Né? Quando a Maria Antônia foi fazer o curso de inglês ali, né, na escola, ela falou que tinha quantos anos? 21 anos de casado. Né? Eu tenho 21 anos de casado. Ela, com o mesmo marido? É claro, com o mesmo marido. 26. Agora, se ela quer ficar mais escandalizada. Chega agora, nós temos 33 anos de casados. Semana que vem, né, a gente vai completar 33 anos de casado. Então, é exatamente esse conceito de casamento que nós vivemos, que é de acordo com a Escritura. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Então, nós somos peças raras, viu? Não vamos para o museu não, mas somos peças raras. Nós somos peças raras dessa sociedade sem Deus aí. E diz o apóstolo Paulo: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, foi o que nós estudamos em Romanos capítulo 7, versículo 2. Mas, se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. E, igualmente, o marido está ligado à mulher enquanto ela viver. Mas, se a mulher morrer, ele fica livre para casar com quem quiser, mas somente do Senhor. É tanto um quanto o outro. Ele poupou termos aqui. E, bom, o interessante é que ele, né, o apóstolo Paulo está invertendo, né, colocando a importância aqui da mulher nesse contexto em que ela era tão discriminada e tão marginalizada. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui para primeiro plano. E dizendo que só a morte dissolve o casamento. Está reafirmando o padrão que Jesus transportou para a criação. Homem e mulher, só a morte os separa. Esta é a lei do casamento segundo o Senhor. O que passa disso é de procedência maligna. É de procedência maligna. Porém, diz aqui o apóstolo, ela será mais feliz se permanecer viúva. Dizem que viúva é quem morre, né? É isso mesmo? Viúva é quem morre, né? Então, dizem que viúva é quem morre. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, o apóstolo Paulo encerra aqui as orientações acerca do casamento. E aí, nós também encerramos a nossa lição. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que surgiu aí no desenvolvimento da lição? Alguma pergunta, Ronaldo? Não. Se convenceu a ficar solteiro ou não? Tiago, vai ficar solteiro ou não vai? O apóstolo Paulo está aconselhando. Vai querer. Sempre o tempo passado. Todo mundo fala assim, deixa eu quieto. Né? Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Na semana que vem estaremos dando prosseguimento ao estudo dessa carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus nos abençoe. Peride hon grapsate, kalon anthropo gynaikos, me haptesthai. Diade tas porneas, hekastas ten heo tu gynaika echeto, kai hekaste tan idian andra echeto, ten gynaiki ha ner ten afele napadidato, homoios de kai he gynei to andri. Hegune tu idiu somatas uk exousiaze, ala ha ner. Hamoios de kai ha ner tu idiu somatas uk exousiaze, ala hegune. Me apestereta lelus.
metian ex symphonu pras kairon, hina scholastete te pras juhe, kai palin epita ota ete, hina me perase humas ha satanas, diaten akrasian humon, tuta de lego kata sungnomen, ukat epitagen, thelo de pantas anthropus enai, hos kai hematon, alla hekastas idian eche harisma ektheu, hamen hutos ha de hutos, lego de tois agamois kai tais herais, kalan autois an menosin hos kago, de uk kratuantai, gamesatosan, kretan garestin gamesai, porusthai, tois de gegamekasin parangelo, uk ego ala ha curias, gunaika ba andras, me horisthenai, ande kai horisthe, meneto agamas, to andri catalageto, kai andra gunaika me afienai, tois de loipois, lego ego uk ha curias, etis adofas gunaike eche apistan, kai haute sunu dake oikein metautu, me afieto autein, kai gune etis eche andra apistan, kai huto sunu dake oikein metautes, me afieto ton andra, hegiastaigar ha ner ha apistas, inte gunaiki, kai hegiastai hegune he apistas, into adolfo. Peara ta tekna humon, akathar ta estin, nunde hagiastin. De ha apistas horizetai, horizesto, de dulotai ha adelfas, he adelfe in tois toiutois. Inde reine geklekin humas ha theos, tigaroidas gunai, etan andra soses, etioidas aner, etin gunaika soses. Me hekasto hos amerisen ha curios, hekastan hos keklekin ha theos, hutos peripateto, kai hutos in tais ecclesiais passais dietasamai. Peritet me menastis eklethe, me epispastho, in acrobustia kekletaitis, me peritemnesto, he peritameu denestin kai he acrobustia denestin, alla teresis in tolon teu, hekastas in te klese he eklethe, in taute menetto, dulas eklethes mesoi meleto, ale kai dunasai luteros genesthai, malon cresai, hagarin curio clethes dulas, apel lutheras curio estin, hamoios ha lutheras clethes dulas estin Christu. Times egorasthete, me genesta duloi anthropon, hekastas in hoa clethe adelphoi, in tuto meneto paratheo, perideton parthenon, epitagen curio ukecho, gnomen dedidomi, hos ele menos hupa curio pistas enai, nomizo un tuta kalon huparchen, diaten in astosa nananken, hati kalon anthropo ta hutos enai, dedesai guneki, mezete lusin, le lusai epa gunaikas, mezete gunaika, ande kai gameses, hemartes, kai geme he parthenos, hemarten, thlipsin de te sarki hexusin, hoi toiutoi, ego de humon fedamai, tuta defemi adelphoi, ha kaira sunestalmenas estin, ta loipan, hine kai hoiechantes gunaikas, hos me echantes osin, kai hoi cliantes hos me cliantes, kai hoi hairantes hos me hairantes, kai hoi agarazantes hos me katechantes, kai hoi chromenoi ton cosmon, hos me katachromenoi, parage garatas schema tu cosmu tutu, thelo de humas amerimnus enai, ha agamas merimna tatu curiu,
Posarese to Kyrio. Hade gamesas merimna tatu cosmu. Posarese te gunaki, kai memeristai. Kai he gune he agamas, kai he parthenas merimna tatu Kyriou. Hina he hagia kai to somati, kai to pneumati. He de gamesasa merimna tatu cosmu. Posarese to Andri. Tuto de pras ta humon auton sumforan lego. Hina brahan humin epibalo. Ala pras ta euskeran kai euparedran to Kyrio aperispastos. Edetis aschemanein, epitein parthenon autu nomise. Ane hyperakmos. Kai hutos aphele ginesthai. Hathele poieto. Hamartane gametoson. Has de hestekin in te cardia tu hedraios. Meechon ananking. Exusian de eche peritu idius elematos. Kai tuta kekrinen in te idia cardia. Te rein tein heo tu parthenon, kalos poiese. Hosta kai ha gamizon tein heo tu parthenon, kalos poie. Kai ha me gamizon, kreson poiese. Gune dedatai ef hason kranon ze ha aner autes. Ande koi me the ha aner. Eluthere estin hothele gamethenai. Manon in Kyrio. Macario terra destin. On hutos mene. Katatein main gnomen. Dako dekago pneuma teu echen.